A maldição do Cã. Pois bem, faz algum tempo que eu não tenho abordado nenhuma questão referente mais a orixás, exus, etc. Há uma playlist aqui, eu creio, com mais de 10 vídeos sobre essa história em que eu estava me preparando para fazer um buri com um determinado Doté, que é da nação Geis, e que aí eu estava fazendo uma série de vídeos a respeito. Uma vez feito o buri, e as pessoas perguntando sobre o que era o orixá, e aí o que é o Lorum, né? Quem é o Lodumare, e nós resolvemos responder nesse vídeo, que estará tanto na playlist que é Estudos Bíblicos com Nicobíblia, como estará também na playlist Africanidades. E se você olhar agora, nós mudamos o nome do canal. Nós mudamos o nome do canal porque eu já tenho vindo de internet de muito tempo, desde que nós fizemos o canal Tarô de Ouro. E as pessoas têm sim visto o nosso canal, visto as nossas profecias, o nosso trabalho de evidência em 2018, quando falamos a respeito de Copa do Mundo e falamos que o Brasil iria perder para a Bélgica, e falamos isso uma noite antes de acontecer o jogo Brasil e Bélgica, em 2018, tivemos 150 mil visualizações naquele vídeo. A partir daí houve muitas mudanças no YouTube e a gente foi perdendo a pegada e chega no que está acontecendo hoje. Nós temos aqui 310 inscritos e, lamentavelmente, o YouTube não entrega aí para todo mundo. Então eu gostaria que de vez em quando vocês que estão vindo desses 80, que às vezes até um pouco 110, que o YouTube tem entregue, eu gostaria muito que vocês viessem aqui sempre, que nós estamos aqui fazendo vídeo sempre, não é? E dentro desses estudos bíblicos, nós vamos falar sobre quem é Olorum, qual a natureza de Olorum, Olodumare, né? O que são orixás. E isso de um ponto de vista não bíblico, mas de um ponto de vista também da experiência. Nós, no exato momento, estamos fazendo um mapa dos orixás de uma criança muito especial, muito querida, que é o filho da Sarasvati Premadeva, ela pactuada em Lúcifer. E eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito as pessoas em relação a saber quem ou o que é o Lodumare, ou o que são os orixás e o que são os Odus. Nos vídeos anteriores, e aí nós vamos deixar aqui uma playlist a respeito do último dos vídeos anteriores, nós falamos sobre as testemunhas da criação. Houveram 2 testemunhas da criação, um que está em corpo físico, que vem desde a civilização hiperbórea, segundo a doutrina secreta. Leia-se a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, que no livro que é o que eu mais gosto, e por isso eu cito tanto, que é exatamente o livro 3, que é Antropogênese. Então a importância de nós termos falado da criação é que já havia vida antes de Eva e Adão. Já havia. Né? Nós, humanos, queremos acreditar que Deus fez o mundo e aí que nós somos as joias mais raras da criação. Nós nos pensamos, e assim nos fizeram acreditar, dotados de livre-arbítrio, coisa que Martinho Lutero e Quinox e Calvino não acreditavam. Essa coisa do livre-arbítrio é uma coisa bem nova dentro da teologia.
E nós falamos da criação através do sistema védico e do sistema gnóstico, ali, entrando ali em Sofia, através da mãe Sofia ter se separado ali do pleroma e ter criado Yadalbaoth, e falamos de uma história paralela que Léo nos contou, que é uma forma também dele ver aquela história em que ele está inserido, né? Então essa é uma das questões. Quando você for ler a Bíblia, é importante demais que você entenda exatamente isso. Houve mundos antes desse mundo em que você está nele. Aconteceu muitos céus antes desse céu que agora você está observando. E aí você foi uma das últimas criações, junto com esse mundo que você está inserido nele, e não é de forma nenhuma a criação mais superior de Deus. Inclusive o Deus que criou esse mundo, que todos nós temos, porque Deus é o Criador, vamos fazer uma prece ao Criador. Nós temos essa história que o cristianismo deixou para a gente. Então, nós acreditamos que o mundo foi feito em 6 dias e no 7º houve um descanso do Criador. Você pode perguntar para qualquer cachorro na rua, quem é Deus? Deus é o Criador. Não importa se a religião, não importa. Nós somos filhos de Adão e Eva. Todo mundo vai dizer isso. Para eles não é mitologia, é uma verdade, sabe, autêntica. Agora, a história de Odin, a mitologia grega, nós já falamos que é mitologia grega, a mitologia gnóstica, a mitologia indiana ou védica, sabe? Somente o que está aqui na Bíblia é real para a gente. Então, dentro dos capítulos, nós estamos ainda na Gênesis, exatamente no capítulo 9 da Gênesis, nós vamos ver um dos versículos em que foi inserida a escravidão dos negros, em que os europeus, holandeses, portugueses, entre outros, inclusive o Brasil, se fundamentaram para entender que o negro devia ser escravo. Eu vou ler o versículo e depois eu vou fazer referência a alguns livros e gostaria que vocês dessem uma olhada nos livros. E sim, se vocês veem que nós temos poucas visualizações, se não há justiça em nosso canal, então, o YouTube não faz justiça, você compartilha, você coloca no seu Facebook. Se as palavras aqui foram importantes para você, você coloca em um grupo, não é? Para que nós, pelo menos, alcancemos as 310 pessoas que estão inscritas aqui, não é? Então vamos lá ver os versículos principais. Primeiro, há aquele em que Caim mata Abel e é expulso da face do Senhor, de diante da face do Senhor. Muito interessante é que Caim diz: se o Senhor agora vai me deixar viver, mas qualquer pessoa que me encontrar poderá matar-me. Isso é muito interessante, porque nós queremos acreditar, os cristãos querem acreditar de todo jeito que havia Adão e Eva, Caim e Abel. Então, com quem Caim ia se encontrar e que poderia matá-lo? Mas aí, a divindade, no caso Javé, Jeová, coloca ali uma marca na testa e diz que ele deveria andar a esmo e comer do que ele plantasse, e amaldiçoa dizendo que do fruto das mãos dele, o que ele plantasse não iria nascer. Então, ele coloca uma marca, Jeová, em Caim,
para que ninguém o encontrando possa matar. Mas isso aí sugere, inclusive para os santos dos últimos dias, os mormons, e depois nós vamos adentrar, aguardem que nós temos aqui o livro Doutrinas e Convênios, temos o livro do Santo dos Últimos Dias, o livro de Mormon, e nós vamos sim nos aprofundar nessas pérolas. Né? No capítulo 9, 20, fala que Noé chegou com a sua família e diz assim, verso 19, esses três foram os filhos de Noé e desses se povoou toda a terra. Como assim? Transaram entre si os três? Homem com homem e povoou a terra? Como assim? Como assim? Começou Noé a ser lavrador da terra e plantar uma vinha. E bebeu do vinho, bebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Tirou a roupa, devia ser um dia de calor. Eu faço isso aqui sempre. Eu gosto de ficar com o badado balançando sempre. Eu gosto de andar nu na casa sempre. Mas quando eu morava com minha família, eu só fazia isso no meu quarto. E bebeu do vinho e bebedou-se, descobriu-se nu no meio de sua tenda. E viu Cã, interessante, né? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber ambos seus irmãos do lado de fora. O menino menor viu o pai nu, poderia ter coberto o pai, por que não? Mas disse que ele tomou outra posição. Ele resolveu contar aos irmãos do lado de fora que o pai estava nu dentro de casa. Veja, tudo homem. Como assim? A gente está no time de futebol, aí vai ficar um botando a mão no bingolim, a gente está tomando tudo um banho aqui, são 11 homens, vestuário do futebol e ninguém pode ver o bingolim de ninguém. Que história é essa? Pois bem, então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na nos ombros e indo virado para trás, veja, tudo homem, porra, não foi duas mulheres que viram o pai, não. Tudo homem. Qual é o problema aí da nudez? A gente precisa trabalhar muito isso aí para a gente entender. E seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de do seu pai e a cobriram. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Soube como? Deduraram, né? Um bando de fofoqueiros, umas fofoqueiras velhas. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Veja que não foi Cão, não é? Foi Canaã. Interessante isso, né? Seja Canaã servo dos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor de Sem, e seja Canaã. Veja que coisa interessante. E viu Cão, o pai de Canaã. E ele não amaldiçoa Cão, o Cã, mas amaldiçoa Canaã. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por céu. Pronto, ele viveu Noé depois do dilúvio 350 anos e morreu. Então, a partir daí, eu vi um pastor falando, um pastor famoso, falando exatamente isso num podcast, que os negros, né, que aí foram a descendência, que a maldição, uma coisa muito louca assim, a maldição que tornou ali os descendentes de Canaã, filho de Cão,
pai de cão, aliás, a raça dele, o povo dele, tudo negro. Olha, gente, não me pergunte como é que 4 homens podem formar, pode ter relação. Não me perguntem porque isso aqui não rola. Não rola. Como é que Caim saiu de sua terra e casou-se, teve filhos e filhas? Aí eu vi um pastor dizendo, não, mas ele tinha uma irmã, mas a gente sabe pela teoria de Mendel, e todo mundo sabe, foi comprovado cientificamente, que se colocando ervilhas entre si, cruzando da mesma família, chega um momento em que as ervilhas começam a ficarem ruins, elas não brotam, elas não nascem. Isso acontece entre animais também. Então, se você coloca um leão, uma leoa, e ele tem filhos, e colocam os filhos desses leões, dessas leoas, para ter relações na mesma família, né, entre si no caso, os machos e as fêmeas que nascerão dali nascerão estéreis. Sabe, então existe, é idiotice você ler a Bíblia de uma maneira ao pé da letra. Tá? Existe mais aqui. Mas o que acontece é, a partir daí, esse versículo, tanto quanto da marca de Caim, foram utilizados para a questão da escravidão, para legitimar o sistema escravo. Estou lendo em Gênesis 9, a partir do 23 e 24. Então aí, eu gostaria que vocês lessem, dessem um tempo para estudar essa obra aqui, Escravidão. É uma trilogia, eu só comprei o primeiro, mas você vai ver que quando se chega na África, não é um grupinho como a gente vê no filme. A gente vê raízes, há umas tribos. Os negros soltos não, é uma civilização de mais de 200 milhões de habitantes. Então, o que fazem a gente ver em filmes, principalmente em filmes americanos em relação aos negros, está completamente errado. Então, nós temos Laurentino Gomes escrevendo sobre escravidão, é muito interessante para você ler. Há um livro que eu gostaria que você também tivesse acesso, porque conta a história de Chica da Silva, que virou novela, né? Esse não é o livro que é o tema da novela, mas é um livro que vai estudar o mito dessa mulher negra. E aí você vai ver em detalhes como era a escravidão. E agora nós vamos falar exatamente sobre o orixá Olorum. Porque que é que ele permitiu, eu vi na obra de Rubens Saraceni, um momento em que haviam determinados orixás cuidando do povo, e aí chegaram os primeiros europeus, os portugueses, os holandeses, e começaram a levar aquele povo abençoado por Olorum e Olodumare a simplesmente a dizimar aquela terra, né? E manteve aqui, só no Brasil, mais de 300 anos de escravidão. Então eu gostaria que vocês lessem, e eu vou apresentar sempre, essa obra monumental de Pierre Fatum Verger. Ok? Pierre Fatum Verger, Orixás. Vocês conseguem em Salvador, na Bahia, pela Fundação Pierre Verger. Tá? Então vamos lá. Olorum ou Olodumare, outro nome que alguém possa lhe dar, é uma divindade completamente indiferente às tretas humanas. Quando você pensa nisso, que ele é indiferente às tretas humanas, você pensa que ele não tem vida, porque para você a humanidade é isso. Você não consegue parar, você não sente a bunda no lugar, você tem que estar na mídia social, nas redes. Então, como assim? Claro que Deus vai se envolver porque nós somos seus filhos. E como assim? Mas na verdade é que o Olodumare, ou o Olorum, tem os seus próprios problemas
com outras divindades que lhes são superiores e inferiores. Saca? É assim que nós vamos aprender dentro da teologia de Umbanda de Rubens Saraceni. Então, como ele não tem contato com os humanos, que é uma de suas criações, ele simplesmente pariu. Os orixás não são coisas externas a ele, mas ele as pariu. E a gente também não vai entender muito isso, porque a gente pensa que precisa de homem e de mulher para que haja a concepção divina. E a gente vai ver em outros mitos, que também é um mito, então nós vamos ver em outros mitos, que a divindade não precisa ter relação exatamente com outra para que se tenha um filho. Aconteceu, a mesma coisa aconteceu aí com Sofia. Você vai ver Sofia na gnose, e ela se distancia do pleroma ou dos aeões de lucigênitos, e ela olha para o abismo. E olhando para o abismo, ela tem aquele seu filho que é Iadalbaoth. Ou seja, a divindade ela não precisa ter relação com outro ser da sua espécie para que tenha filhos. Então Olorum, pare, o primeiro filho vai ser Exu, e daí nós teremos Ogum, não é? Nós teremos, aliás, o primeiro Exu, que é a primeira queda de buzo, com buzo aberto, 15 fechados. Nós teremos Exu, e depois nascem os Ibejis, que são orixás gêmeos, na caída de 2 com o restante dos búzios fechados. Depois, em 3, na caída de 3, quando cai 3 abertos, 3 fechados, nós teremos aí o nascimento de Ogum. São os caminhos de Ogum, é ali que Ogum nasce. E na caída de 4 búzios abertos e o restante todo fechado, nós teremos uma surpresa. Depois de Ogum é que nasce Iemanjá, mesmo Iemanjá sendo mãe de Ogum. Ok? E aí no jogo de 5, quando cai 5 aberto e o restante fechado, vai nascer Oxum. Então a gente vai ver os nascimentos de Oxum, os nascimentos de Iemanjá, dos orixás, de Yansan, etc. Yansan nasce com 9 burros abertos, que é o Sá, né? E depois os orixás funfundos, os grandes criadores, que é interessante, eles vão nascer com 10 burros abertos e 6 fechados. Então o que acontece? Ele simplesmente, como diz nos Vedas, toda a criação, todos os avatares de Vishnu, como é Krishna, não é Rama, Buda, Sankaracharya, são expansões. Expansões do mesmo Vishnu. Mas entre os africanos, não são expansões. Os orixás, eles são parte e parcela daquela divindade superior que não quer ficar na treta dos homens. E nós temos aí, esses orixás saem de dentro, segundo a teologia de Umbanda, de Rubens Saraceni, do próprio orixá. E aí ele vai ter, esses orixás, ele vai ter esse contato com os humanos. Porque os orixás têm as mesmas potências do Pai Maior, que é onipotência, onipresença e onisciência. Porque eles são filhos do Deus Maior, que é o Olorum. Então, quando você está fazendo um mapa, o mapa dos orixás, como eu estou fazendo desta criança, a experiência que não é uma questão de reencarnação. Os búzios não trabalham com reencarnação. Nós falamos que o Ori, ok? Que no jogo de búzios ninguém joga,
porque é o sagrado, faz com a data de nascimento, sabe o ori. E é ali onde o Olorum desce no ser humano, na sua cabeça, no alto de sua fronte. Mas ele não desce com ele, mas com um dos seus papéis, que é justamente um dos orixás. Aquele orixá vai viver nesse vaso físico e ele vai dar a Olorum, que está no alto da cabeça, as experiências do seu dia a dia. Então, será a própria divindade que estará vivendo naquela pessoa com um novo nome, Diogo, Júnior, Neto, Diego, aquelas experiências na Terra. Estamos falando aí do sagrado encarnado, não reencarnado, mas encarnado no corpo humano. E chega um momento que Olorum faz aquilo que ele queria mais fazer. Ele gostaria de se tornar famoso em toda a Terra. E seu nome seria glorificado através do sacrifício dos seres humanos. Sendo, pois, Olorum, o Olodumare, uma divindade em relação aos seres humanos indiferente e cruel. Porque a escravidão, se você olhar como era o navio negreiro, se você dá uma olhada neste livro aqui do Laurentino Gomes, que a gente pode até olhar em outra situação, você vai ver que era um comércio execrável, repugnante. E as coisas que esse livro conta, na verdade, é uma agressão terrível, porque os negros vendiam os próprios negros. E depois eram escravizados por aqueles a quem eles venderam, aqueles negros. E o navio tumbeiro, as senzalas, você pode ver isso aí no YouTube, você vai ver de montão o que os negros passaram se você for fazer um trabalho sobre escravidão. Então Olorum, para se tornar famoso, simplesmente permite a escravização de um continente de mais de 200 milhões de habitantes. Somente para o Brasil, conta Laurentino Gomes, foram exportados, né, ou importados mais de 11 milhões de negros, mas somente 3 milhões e poucos chegaram aqui. E tiveram uma vida desgraçada aqui. Então o candomblé é justamente os negros conseguiram a libertação e duas negras alforriadas, ou seja, ainda no período de escravidão, pega aquele jogo dos grandes sacerdotes que eram masculinos e faz o jogo que nós temos, que caem os 16 orixás principais. São essas negras que começaram a ter intercâmbio com Cuba, com a própria África, que vai tornar o jogo acessível a todos nós. E mais do que isso, elas vão fundar a primeira casa de candomblé, que é da nação Queto. Então vamos deixar bem claro, os orixás vêm da nação iorubana. A iorubana, todos os outros negros, eles tinham de outras nações ali, mesmo que africano, continente africano, eles sabiam de Deus, eles veneravam, por exemplo, o Deus o Deus de trovão, que em iorubano era Xangô, para eles era Ofá. Então elas haviam nomes diferentes, mas não tinha um culto estruturado como da nação iorubana. Então os orixás vêm da nação iorubá. Os jejes,
que é justamente desse Pai Santo que fez o meu bori, fez meu bori a cão, fez meu bori a cão, não abriu os faris, que tem que abrir os faris, não abriu, não passou preceito, me tratou como um negro pobre, respeito nenhum pelo Babian. Inclusive eu fui na casa desse Babalorixá, porque ele vinha trazendo uma tradição muito pesada da Tiriladê, Manlur do Oxum, da qual eu conheci e levei a Dofona, que hoje é Dofona do lá, e voltei nesse terreiro justamente por conta da Dofona, que era minha amiga. Fui visitá-la na camarim e resolvi jogar búzios com esse espalhador, que é um espalhador de búzios, e fizemos aí o meu bori, que até os dias de hoje me prejudica na questão do sono, tanto que eu preciso refazer esse bori. E a Dofona simplesmente ela não falava comigo pelo WhatsApp. Se eu falasse com ela hoje, ela respondia 3 dias, 4 dias depois, considerando que fui eu que a levei lá, né, nesse terreiro, e que só voltei lá por conta dela, e só fiz meu bori lá por conta dela. Porque pelo jogador de búzio mesmo, sinceramente eu já vi coisa melhor. O maior jogador de búzio de Pernambuco ainda é o Babalorixá Pai Márcio de Ossain, e eu estou me preparando, Babalorixá, aqui um recado do senhor, para refazer, quando for o momento, esse bori, que eu vou precisar refazer, porque eu não posso, final do mês, que eu só bebo final do mês, se eu beber eu não consigo dormir, 3, 4 dias sem dormir, perca a saúde. E além de que, como eu dormia naturalmente, agora preciso de tomar remédio para dormir. Porque na segunda semana sem dormir, pós-bori, eu perguntei ao Pai do Santo, é normal a pessoa depois do bori não dormir? E a resposta dele foi filosófica. E o que é normal? Não, queria que ele resolvesse, porque antes eu dormia, não é? Então, assim, é realmente muito complicado. Então eu fui fazer esse bori justamente por conta dessa questão de tradição. Mas o que acontece? A nação Jeje, em que esse Babalorixá, que não é Babalorixá, é Doté que se chama, mexeu na minha cabeça, ela não... E aí foi muito interessante que quando eu cheguei lá para visitar essa Dofona, ela estava lendo um livro sobre orixás, sobre a nação Jeje. Eu levei 2 livros para emprestar para ela, que até agora não me devolveu. E ela estava com esse livro, mas ela não me emprestou. Porque deixava bem claro lá que na nação Jeje não tem orixá. Tem os vundussos, mas não tem orixá. Então, os vudunsos, ou runduns, ou como eles queiram dizer, eles são parentes dos orixás, mas são mais agressivos, mais violentos. Então, os orixás são exatamente essa parcela aí, né? Veio mais de 600 orixás para o Brasil e através do sincretismo, que o sincretismo, né, foi feito para que os negros pudessem resistir. É uma pobreza o sincretismo, é de uma miserabilidade tal, e notar o candomblé se esforçando para ter essa coisa católica dentro, eu nunca aceitei, é uma coisa realmente terrível. Mas vamos lá. O Olorum o Olodumare é, pois, uma divindade que é inferior a Iau. E aí nós já entramos no plano dos arcontes. Nós teremos a primeira divindade criada pós-queda, e nós falamos em outros vídeos, que é Yadalbaoth. Yadalbaoth começa a ter seus próprios filhos. Aí terá Sakla, Samael, Sabaoth, entre outros, né? E Sabaoth um dia escuta a voz de Sofia e se arrepende. Porque assim que Adalbaoth nasce, quando ele é cego, ele não vê outra divindade após si, ele não consegue ver a mãe que o criou, ele diz, eu sou Deus.
né? E ele começa a fazer a criação louca que ele vai fazendo, são lembranças, como ele é filho de Sofia, e ele não pode criar o mundo original, ele cria aqui cópias. E um dia Sabaote, ao ouvir a voz de Sofia, que é a mãe do Yadalbaote, simplesmente se arrepende e é levado pela filha Sofia, no caso Zoe, para o oitavo céu. Ou seja, existia uma luta há milhões e milhões de anos atrás, quando o tempo não era contado por segundo nem por hora. Sabaote, é dito no livro de João, que ele faz o seu próprio céu. E ele cria as hostes angélicas, que clamam de dia e de noite, santo, 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 em relação a Sabaote. E aí os orixás vão se aproximando cada vez mais do plano material. É ali onde nós vamos encontrar Belias, que é reconhecido na Goétia como Belial, perigosíssimo. E aí nós vamos descendo, nós teremos Adonai. Adonai é o Deus judaico. Né? E teremos Lial, que segundo a doutrina secreta, é um dos criadores do mundo. Porque você vai ver lá na Bíblia, como deixamos bem claro, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Foram diversas divindades para criar esse plano que estamos aqui vivendo, né? Essa matrix que estamos aqui vivendo, para fazer essa simulação, e nós estamos aqui exatamente dentro dessa simulação por conta dessas centenas de criadores. Nós estamos vendo aí Belias, nós estamos vendo aí a Toque, Horários, Caluna, né? Calila Ombre, que estão aí nos evangelhos de João, no quinto evangelho de Tomé. Na verdade, no quinto evangelho de Tomé, você só vai encontrar os inscritos, né? Os escritos de Tomé, os ditos de Jesus a Tomé, pós a ressurreição. Então nós teremos no evangelho de João e no outros apócrifos, ou seja, livros que ficaram de fora da igreja, teremos toda essa história gnóstica, toda essa gênese gnóstica, e nos explicar esse fato. Então o Olorum descende justamente desses deuses, Adonai, né? Porque os arcontes geram essa realidade, Kalila Ombre, que é uma personagem muito cruel dentro da magia. A própria Hecate também será colocado no meio desses arcontes. E como eu falei, Belias, né? E nós teremos um bocado de deuses invejosos que vão se alimentar dessa realidade aqui, que é como se fosse uma fazenda para eles. Aqui nós teremos as guerras, as sangrias, as epidemias, né, as preces, os diversos cultos, os diversos sistemas de crenças que alimentam essas criaturas. Por isso que nós iremos fazer até um estudo mais detalhado de Efésios 6, né, onde ele diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e os cristãos acreditam que é contra o diabo, e ali fala de seres que estão em regiões celestiais e não infernais. Né? Eles não sabem explicar aquilo, os teólogos naturalmente deturpam, porque vivem de deturpar a palavra santa. Então, para concluir, todos os deuses do candomblé, de quimbanda, têm a sua crueldade em si, tem o seu lado positivo, você vai olhar, tem essa dicotomia, e tem o seu lado muito negativo, mas eles dependem de uma divindade, eles descendem dessa divindade completamente indiferente ao destino deles, a escravidão ou não, completamente indiferente. E a verdade é essa, é tão frio, tão cruel quanto Adonai, quanto Javé, Jeová, sabe? Eles são completamente indiferentes a isso. Então não pense que você servindo a Olorum, o Deus dos deuses, não.
você tá servindo a um aspecto somente desses arcontes, está alimentando com as suas oferendas, através de sangue, de boi, de bode, etc. E somente fortalecendo, não é, esse arconte, a Matrix e a sua ilusão. Nós vamos falar sobre a nudez, qual é a importância da nudez aí em outros vídeos. Eita!